Comunidade Caminho para Cristo, em Ribeirão do Pinhal, Rua Hermenegildo Cavazani, 1308. Venha ser igreja conosco. Comunidade Caminho para Cristo. Essa é uma programação da Comunidade Caminho para Cristo. Acompanhe nossas reuniões pela rádio CPC, às quintas-feiras, às 20 horas, aos domingos em 2 horários, às 9 da manhã e às 19 horas. Comunidade Caminho para Cristo. Vamos para a palavra, feche seus olhos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor me dê a palavra com confiança, no abrir dos meus lábios para fazer notório o mistério do Teu Evangelho. Eu peço que os anjos estejam ao redor do altar, ao redor da igreja, guardando, protegendo, e que haja liberdade para que a Sua palavra seja entregue e ministrada. Deus, que essa pessoa possa estar atenta agora à Sua voz, atenta à Tua palavra, Deus, que nada venha, Senhor Jesus, roubar a atenção dessa pessoa, a não ser a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então eu quero contar com a sua atenção agora. Eu gostaria que você não conversasse com ninguém, que você não ficasse navegando agora na internet, amém? Em nome de Jesus. Se alguém quiser conversar com você, fala não, agora não, senão o pastor vai vir aqui. Amém? A gente ora para buscar uma palavra, mas na hora de entregar, se eu vou entregar e você fica conversando, dá um jeito ruim aqui dentro, porque daí você não vai receber. E às vezes uma frase dessa palavra é tudo que você precisa ouvir hoje, você entende? Às vezes uma frase, às vezes um testemunho no meio da palavra é o que você precisava. Então fica ligado agora, em nome de Jesus. O tema da mensagem é: onde estão nossos olhos? Onde estão nossos olhos? Mateus 6, verso 22 e 23, Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha o que Jesus diz: se o seu olho é bom, você tem luz sobre a sua vida. Se o seu olho é mau, você tem trevas. Então a forma com que você olha, o que você olha vai determinar o que você vai ter na sua vida. Se você vai carregar a luz de Deus, ou se você vai carregar trevas. E é muito sério isso. Eu, na minha adolescência, para a juventude, eu enfrentava guerras que todo jovem enfrenta, e eu não sabia como vencer essas guerras. Até o dia que eu abri a Bíblia dentro de um ônibus em Londrina, e eu abri nessa palavra, e o Senhor falou comigo que eu deveria vigiar com os meus olhos. O mundo fala que olhar não tem nada a ver, não é assim? Olhar não tem nada a ver, não estou fazendo mal para ninguém. Você está fazendo mal para você. Para você. O que nós olhamos vai influenciar a nossa vida. Aonde a gente coloca os olhos, a forma com que a gente olha, vai influenciar as nossas ações. Isso é muito sério. Às vezes a pessoa ela não entende por que ela não consegue vencer alguns pecados, mas ela vive tropeçando com os olhos. Tropeçando com os olhos. Conversei com um irmão outro dia, não vou falar o nome, mas ele falou assim: pastor, o grande problema de muitos celulares está envolvido com a pornografia. Quando vai ver por que está travando, por que não dá, está lá no histórico todo um caminho de pornografia que a pessoa acaba vivendo. E isso, querido, contamina a vida da pessoa. Isso traz trevas para a vida da pessoa. Por que tem gente tão infeliz no relacionamento? Porque ele está vendo algo que não é verdadeiro, uma proposta que não é verdadeira, e daí ele fica frustrado, porque ele vê ali, e ali parece que é legal, só que na vida, na prática, não funciona dessa forma. O inimigo ele fica preparando cenários para tentar nos seduzir, para tentar nos contaminar. E diante disso, você precisa vigiar o que você está vendo.
como que você vê, como que você olha. Tem gente que tem um olho muito ruim, né? Se vê eu cumprimentando a Leandra, já na mente dele ele já tem um pensamento muito destrutivo, Marcelo, contaminado. Eu fui num evento uma vez, uma Santa Ceia da Unidade, e levei a igreja de Santo Antônio do Paraíso. Quando eu cheguei lá, minha irmã loira, que a gente brinca que é adotada, veio me abraçar e me beijar. A irmã da igreja já... O que aquela moça está abraçando o pastor? Já pensando mal, né? E se ninguém fala para ela, ela vai para casa aí, ó, né? Ó, o pastor. Ah, pastor, como diz a Isabela. Ah, pastor. E era minha irmã. Então tem gente que tem um olhar muito ruim para as coisas, para as situações. Olha o que o Senhor disse para o primeiro homem, para Adão, em Gênesis 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas de toda árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem muito simples. Deus criou todas as coisas e colocou Adão para gerenciar o que ele criou. E só uma árvore que ele falou: dessa árvore você não toca. Você sabia que tem coisas na nossa vida que nós não devemos tocar? Tem coisas que não pertencem a nós, pertencem a Deus. Você entende? Quando nós ministramos dízimos aqui, o dízimo é um exemplo disso. Ele não é nosso, ele é de Deus. Nós não devemos tocar. E Deus disse para Adão: olha, dessa árvore não toca, porque se você comer dela, você vai morrer. Daí a palavra diz que a Eva ficava um pouquinho sozinha, o maridão deixava ela bem à vontade, não via o que ela estava fazendo, com quem que ela estava falando. E a Eva desenvolveu uma amizade, fez amizade com a serpente. Se fosse nos nossos dias, ela estava lá no Zap mandando bom dia para a serpente, boa tarde, né? Oi, minha linda. E começou uma prosa, uma amizade. O nosso problema é que às vezes nós ignoramos que as coisas começam pequeno. Essa amizade foi ruim, porque a palavra diz em Gênesis 3, 1 ao 6: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Deus falou para vocês que vocês não podem comer das árvores, porque o diabo sempre distorceu a palavra. Ele distorce o que Deus disse. Deus não falou que não podia comer das árvores, dos frutos das árvores. Deus falou que da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria tocar. Você sabia que às vezes no culto o diabo distorce a palavra na mente de alguns? Você sabia que tem gente que sai de um culto desse e vai procurar pessoas para falar coisas que eu não falei? O pastor disse, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, porque o diabo distorceu a palavra na mente da pessoa. Quando Jesus pregava, eles faziam isso. Olha, ele falou que ele destrói esse templo, em 3 dias ele edifica de novo. E Jesus não estava falando do templo, ele estava falando dele, que em 3 dias ele ressuscitaria. Só que por não compreenderem a palavra, né, o diabo vai lá e distorce isso na mente da pessoa. Ela sai falando coisas que não foi falado. Por isso que você tem que prestar atenção na hora da palavra. Na hora da palavra. Então o diabo falou aqui: mas Deus falou que vocês não podem comer das árvores. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Não é assim, não é bem assim. Tem nada a ver. O que um fruto vai? Não tem nada a ver. Porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos,
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ela viu que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, né? Você vê que o texto mostra que Adão nem questionou? Marido obediente, né? Mulher sempre dominando. Foi lá, entregou, ele comeu. O primeiro pecado foi com os olhos. A princípio não vamos fazer porque Deus disse não faça. Só que daí a serpente foi conversando e ela olhando para o fruto. E eu penso que essa situação durou um tempo, não foi a primeira conversa. E ela ia lá e olhava para o fruto. Olha, esse fruto é bonitinho, hein? Que fruto gostoso, né? A comida a gente não come com os olhos, pessoal. Não é assim? Você olha, né? O meu cunhado uma vez estava em jejum, né? A gente fazia jejum junto. E ele chegou em casa e tinha um pé de manga lá no fundo. E ele viu uma manga grande. Ele entrou lá na cozinha. Senhor, receba o meu jejum, Pai. De manhã. Foi lá, pegou a manga e comeu a manga. A gente come com os olhos. Então a Eva ficou lá olhando para uma árvore que Deus disse não toque nela, para uma árvore que Deus disse não é para vocês. Mas ela ficou olhando e de repente aquilo se tornou desejável aos olhos, agradável aos olhos. O primeiro pecado começou assim. Nós somos influenciados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós colocamos nos nossos olhos. Tem gente que, né, é consumista nato. Ele toda hora está vendo algo para comprar, né? O carrinho da Shopee dele está cheio já. Está uma fortuna. Né, Alessandra? E de repente, por você ficar vendo tanta coisa, você acaba comprando coisa que você nem precisa. E quem aqui que já não comprou algo que não precisa? Você sai de casa. Eu fui uma vez nas lojas Avan para comprar lâmpada. Estava próximo àquela Copa que o Brasil perdeu feio. De 2014? Não foi 14 não, Paulo. De 7-0, 7-1? 14 mesmo? Então tá bom, vocês manjam mais que eu. O que aconteceu? Nós foi comprar lâmpada. Chegou lá, tinha uma promoção de televisão. Nós compramos uma televisão. Você também? Aí até brincou, mas se o Brasil perder, nós devolve. Então, porque você vai, você vê coisas, né? E às vezes, como diz o João, o banco acredita, quem sou eu para duvidar? E você acaba comprando coisas que você não precisa. Tudo começa com os olhos. E a gente brinca assim, mas é algo sério. Tem decisões que nós tomamos na nossa vida porque a gente ficou olhando aquilo que nós não deveríamos. Porque nós ficamos colocando os olhos em situações, em cenários que nós não deveríamos. Decisões, né? Tem gente que fica olhando fotos na internet de lugares e é tudo muito lindo, e tem problema isso, pastor, é bonito, mas você tem que ser maduro o suficiente para entender que às vezes a realidade naquele lugar não é tão bonito como você vê em uma foto. E daí você toma uma decisão: eu vou embora dessa cidade porque lá é melhor, mas Deus não te deu a direção, e você acaba comprometendo tudo que Deus está fazendo na tua vida. Porque era desejável aos olhos, porque é bonitinho ver, mas vai lá viver, vai lá descobrir o custo de vida nesses lugares. Vamos ser maduro, pessoal. O custo de vida. Aqui você se move sem dinheiro. Numa cidade grande você não faz nada sem dinheiro. Nada. E tem gente sendo iludida, sabe? Se for debaixo de uma direção, eu sou o primeiro a abençoar a tua vida, mas se não for, querido, não se mova. Aleluia. Em Gênesis 13, verso 8: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos
e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Abraão e Ló prosperaram tanto que os seus empregados estavam brigando, seus pastores estavam contendendo, e o Abraão falou: Ló, você é meu sobrinho, nós somos família, não vou brigar não. Abraão falou assim: escolhe o lado que você vai, pode escolher, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda, escolhe. E o Ló, ele olha para as campinas, ele olha para o lado de Sodoma, de Gomorra, e a palavra diz que aquela região parecia o jardim do Senhor, agradável aos olhos. E ele não faz uma leitura da situação desses lugares, ele vai pela aparência desses lugares, e ele toma uma decisão, ele vai para as campinas, ele vai para Sodoma. Qual o problema disso, pastor? Ele levou a família dele para morar no meio de um povo imoral, um povo que a homossexualidade imperava. Eles eram tão terríveis que quando os anjos foi lá para tirar Ló e a sua família daquele lugar, os homens falaram: Ló, coloque esses homens para o lado de fora, porque nós queremos conhecer eles. E quando a palavra fala disso, a palavra está falando sobre relação sexual. Eles queriam deitar com os anjos, de tão pervertido que eles eram. Só que Ló, ele não orou a Deus, ele não quis saber para onde ir, ele foi pela aparência. E daí ele leva a esposa, os filhos, seus bens para esse local, que mais tarde Deus decide destruir este lugar. E ele estava lá, e ele só não morreu porque Abraão intercedeu diante de Deus por ele. Querido, sem ambiente que não é para nós e nem para nossa família, você entende? Que você precisa ter um discernimento de Deus. Tem lugares, eu já entrei em comércio, que a gente saiu para comer e percebeu o lugar e olhar para a Alessandra: vamos embora, esse lugar não é para nós. Tem gente que coloca a sua família em risco, sabe, um local imoral, um local, sabe, onde não há um respeito, em um local onde não é um ambiente familiar. O Ló fez isso. Não faça isso, não vai pela aparência não. Diz o ditado: por fora bela viola, por dentro pão bolorento, irmão. Não vai pela aparência. Ah não, mas parece ser lindo, mas às vezes não é, às vezes é a destruição. Ló foi para aquele lugar, quando Deus mandou o anjo para tirar eles de lá, teve que arrastar eles, porque eles ficaram se demorando, e o anjo pegou na mão do Ló, pegou na mão da esposa, pegou na mão das filhas, e saiu arrastando, e foi dada uma ordem: não olhem para trás. Mas a mulher do Ló deixou tudo lá, os bens, os amigos, e ela, indo embora, sendo livre da destruição daquele lugar, ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela se converteu em uma estátua de sal. Tem gente que perde muito porque vive olhando para trás, não consegue se contentar com o hoje. E ó, querido, quando a gente fala do nosso passado, das coisas legalzinhas, hoje nós estamos muito melhor. Não sei você, mas nós estamos muito melhor. Eu lembro que quando na minha infância eu dormia num colchão no chão com a minha irmã, dividindo o colchão. Eu lembro que a gente comia mistura no domingo e era flango. Se você fosse comer o segundo prato, você segurava aquela mistura para o segundo prato. E daí, sabe, tem gente iludida: não, ontem era melhor, no passado era melhor, sabe, o inimigo está cegando, como o povo hebreu era escravo no Egito, quando está indo para a terra prometida, não, lá no Egito tinha cemitério.
Tem gente comprometendo agora porque está fazendo como a mulher de Ló, olhando para trás. O passado não volta, querido, mas Deus tem coisas extraordinárias para nós hoje, e o nosso amanhã será infinitamente melhor, em nome de Jesus, aleluia. Querido, quando nós declaramos algo aqui, acredite, seu pastor crê nisso. Deus nos levará a lugares que nós nunca fomos, a lugares que nós nunca imaginamos. Nunca. Eu fui convidado para fazer uma viagem para um lugar que eu nunca pensei. Falei para o casal, falei, agora não é hora. Nós estamos em uma construção, se eu sair agora não vai ser legal. Mas ainda ontem em uma conversa, falou, pastor, na hora que você terminar essa frente, você vem nos visitar? Eu disse, eu vou. Porque eu tenho declarado isso. E amanhã ou depois, quando você ficar ouvindo, nosso pastor foi lá naquele... Aleluia. Amém? Eu creio, eu declaro. Lógico que eu entendo que existe um tempo para algumas coisas. Está entendendo? Mas Deus tem coisas maravilhosas, então não tem por que ficar olhando para trás. Não tem, querido. Seja feliz com o que Deus tem te proporcionado hoje, amém? Aleluia. Em Gênesis 13, Deus convida Abraão para olhar para a promessa. Gênesis 13, 14, Deus diz, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os seus olhos, e olha deste lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Deus está chamando Abraão para olhar para a promessa. Olha, Abraão, toda essa terra eu vou entregar para você e para a sua descendência. Sabe, ele não está agora, Abraão não está tomando a iniciativa de olhar para onde o coração dele está desejando, não. Ele está sendo convidado por Deus para olhar para a promessa de Deus para a vida dele. Todos nós temos promessas, todos nós já recebemos palavras de Deus para a nossa vida, e se nós olharmos para essas promessas, elas serão um combustível para nós vivermos o hoje e alcançarmos elas. Olhe para as promessas, olhe para aquilo que Deus tem, para a restauração que Deus tem, para a vida abundante que Deus tem. Você sabe que dependendo de onde você olhar, querido, isso vai ou te levantar ou te derrubar. Se você olhar para a promessa, você vai ficar confiante, você vai ficar fortalecido. Quando você olha para aquilo que Deus tem para você, você se fortalece. Diante das batalhas da vida, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Josafá estava cercado pelos seus inimigos, e quando ele vai fazer uma oração a Deus, ele diz em 2 Crônica 20:12: ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. Josafá foi muito inteligente. Sabe, nós lidamos com coisas que às vezes nós não temos força para resolver, coisas que estão além do nosso poder aquisitivo, que estão além das nossas forças, mas tudo que eu tenho que fazer é falar isso para Deus. Olha, Deus, eu estou lidando com situações que eu não sei como resolver. Eu não sei você, mas meio que direto eu estou lidando com coisas assim. Deus, eu não sei como resolver, mas os meus olhos estão postos em Ti. Porque quando olhamos para o Senhor, meu querido, aleluia, nós estamos olhando para aquele que tudo pode. Nós estamos reconhecendo que o poder para mudar circunstâncias e situações está na mão de Deus. O inimigo quer que você fique olhando para o problema, e Deus te convida, olha para mim. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Olhe para Deus.
Olhe, pega os seus problemas, sabe? Os boletos lá, as situações. Coloca diante de Deus, olha para Ele. Fala: Deus, eu não sei como resolver, mas o Senhor é o meu Deus, e os meus olhos estão em Ti. Me ajuda, abre porta. A gente cantou uma canção hoje aqui, né? Que Deus dá o escape, Deus dá livramento. Está entendendo? Apresenta para o Senhor, fala para Ele. Não fique falando seus problemas para qualquer um, não. Tem gente que é usado pelo diabo, vai deixar você com medo, vai deixar você apavorado. Tem problema que você não sai contando, não. É para Deus, para o Senhor. Está entendendo? Tem gente que, meu Deus, nós estamos lidando com algumas situações para começar essas obras, e tem gente que no caminho é usado, meu Deus, que depois que a gente conversa com a pessoa, você tem que orar: Deus, está repreendido toda a palavra contrária, toda a palavra negativa. Nós estamos debaixo da Tua bênção, o Senhor está conosco, maior é o que está em nós. Não sai falando seus problemas para qualquer um, não. Fala para Deus. Deus sempre vai te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Deus vai sempre te dar uma direção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você olhar para os críticos, você vai ficar desanimado. Você ficar olhando só para a gente que só uma palavra negativa. Quando a gente foi construir o 10, o vizinho que não gostava de mim, eu acho que não gosta até hoje, chegou do meu lado e viu a prefeitura levando terra para nós, e falou assim: nossa, vai terra aí? Vai muita terra. E eu logo vi quem estava falando, já entendi quem estava falando. Olhei para ele e falei: vai terra, vai pedra, vai tijolo, vai ferro, mas já deu certo em nome de Jesus. Já deu certo. Não fica olhando para crítico, não. O crítico, ele fala, mas não faz nada para te ajudar. Nada. Você pode ver, os críticos da igreja são aqueles que não fazem, aqueles que não se movem, aqueles que não ajudam. Pode chegar perto, você vai ver o que eu estou falando. Está entendendo? Não se move, mas aí ele sempre tem uma palavra de crítica. Não olhe para isso, ignore isso aí. Se você olhar para os lados, você vai perder o foco. Fica olhando para o lado. Deus disse: Josué, eu sou com você, mas você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Se a gente trazer para essa palavra: Josué, você não vai olhar nem para a direita e nem para a esquerda, você vai olhar para mim, para a minha palavra. Não perde o foco, não. Fica focado no Senhor. Hebreus diz no capítulo 12, verso 1: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para Jesus, deixa os embaraços. Tem coisa que é embaraço no nosso caminho, tem coisa que não vai nos ajudar, tem coisa que não vai nos motivar, tem coisa que vai fazer a gente perder tempo. Certa feita, uma irmã que estava indo na igreja, se eu posso falar irmã, né? Foi em casa conversar comigo e com a Alessandra. A gente ficou umas 2 horas falando com ela. Na hora que ela foi embora, o Senhor ministrou o meu coração, que eu fiquei ouvindo o inimigo falar todo aquele tempo, que era só um embaraço, que não era de Deus aquela situação. Está entendendo? Tem coisa que é embaraço, tem coisa que é para tirar você do caminho do Senhor, para tirar você da presença. Pede discernimento para Deus, discernimento. Está entendendo? Né? Tem gente que a gente tem que falar assim, ó. Fala com a minha mão, vai. É embaraço. A palavra fala: deixa os embaraços, olha para Jesus.
Se eu olhar para Ele, eu vou estar sempre animado, eu vou estar sempre fortalecido. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, pois assim eu sei que posso prosseguir. Aleluia. Então olha para Ele. Ele sempre vai te fortalecer, Ele sempre vai te dar uma palavra de ânimo, Ele sempre vai falar assim: confia em mim. Esses dias eu estava um pouco ansioso, e de repente veio uma palavra, aquela palavra do dia da Bíblia, sabe, que você tem no celular, eu creio que você tem, aquela palavra do dia, e a palavra do dia falava, confia no Senhor. Aleluia. Aquilo era o que eu precisava naquele momento, Marcelo, e me deu uma paz. Isso, eu vou confiar, eu vou descansar. Aleluia. Está entendendo? Jesus sempre vai fazer isso com a gente. Jesus sempre vai colocar a gente para cima. E se Ele chamar nossa atenção, no final vai ter um abraço, fez a ferida e a curará. Sempre haverá um bálsamo de Deus para a nossa vida. Então olha para Ele, querido. Fica olhando para Jesus. Se você olhar para Jesus, você não sai da igreja. Se você olhar para Jesus, você não para de frutificar no reino de Deus. Se você olhar para Jesus, você vai estar sempre firme. Não olhe para as pessoas. Ame as pessoas, mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus. A palavra diz que Israel pecou no deserto. Ministério, pode subir. Israel pecou no deserto. Pode ser só um teclado, se for. E Deus enviou serpentes e começou a picar o povo. E o povo começou a ficar doente e morrer. E eles clamaram a Moisés, e Moisés falou com Deus. E Deus falou: Moisés, você vai construir uma serpente de bronze, vai colocar numa haste e vai levantar ela. Todo aquele que olhar para essa serpente vai ser curado, vai viver. Daí João conseguiu olhar nessa passagem e ver Jesus, porque ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como as pessoas eram curadas ao olhar para aquela serpente de bronze, quando eu olho para a obra de Cristo na cruz, eu sou curado, eu sou liberto, eu sou, impactado pela obra de Jesus. Então olha para Ele. Tem hora que se a gente olhar para nós, a gente desiste, a gente desanima, por ver a nossa fragilidade, por ver a nossa limitação. Tem dia que a gente está se sentindo gigante, tem dia que não estamos nos sentindo assim, mas eu sou convidado em todo tempo a olhar para Cristo, para a obra de Jesus. E quando eu olho para Ele, eu continuo, eu permaneço no caminho. Dá um sol maior. Eu permaneço no caminho. Então olha, foca. Quem sabe você estava confuso porque você estava olhando para situações, para problemas. Você estava olhando para gente que não merece a sua atenção. E o Senhor te convida hoje: coloque os olhos em mim, o Senhor diz, na minha palavra, na minha promessa, na obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém, Jesus? Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra para a minha vida. Que os meus olhos estejam postos no Senhor, que fez os céus e a terra, em Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Meu Jesus maravilhoso, teu grande amor não cessa. Aleluia. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, cantemos lá. Quão grande és pra mim, tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder.
pensar em ti.